Também não é... Também tem alguma coisa. Ou alguém se preocupou em limpar e ordenar tudo isso, ou essa família tem uma dinâmica, né, muito, vamos dizer assim, espartana, alguma coisa, mas isso eu já estou divagando, eu entro para uma área subjetiva. Perito não entra. Eu entro agora porque eu sou da Sim, área. sim, Agora que eu tenho liberdade para fazer isso, eu uso todas essas informações. Mas sim. o perito não, ele vai dizer, olha, a casa tá, parece que foi realmente arrumada, limpa, tudo bonitinho. Sim. Então alguém se preocupou. Para quê? Para levar a polícia, o perito a erro. Porque tem gente que faz isso. E isso foi muito questionado. Nossa, eu passei 2 anos recebendo quesito. Como que você. Ué, mas ali é o hábito rotineiro. Eu não tô fazendo um comentário ali moral. Eu não estou com nenhum julgamento moral da família. Pô, essa mulher não lava a louça. Ela deve estar aqui sem limpar essa cozinha desde que ela mudou para cá. Porque como é que você percebe que aquilo é rotineiro? Uma coisa é você chegar na casa e ver uma louça em cima, né? E falar, pô, os caras saindo para passear e falar, dane-se, depois eu lavo. É, Isso normal. é algo que todo mundo faz isso, normal, né? Deixa lá e fala, pô, eu vou. Ali não. Tinha assim, 5 milímetros, quase 1 centímetro de gordura, assim, nos eletrodomésticos, em cima da pia. Aí você encontra absorvente interno usado no quarto, no meio dos brinquedos das crianças. Não sei, você fala, pô, ela estava menstruada, né? Mas só que você vê essas coisas, roupa limpa misturada com roupa suja, no chão, tudo espalhado, área de serviço. Entendeu? Então, não é algo de momento que você fala assim, ah, não, sabe, nós resolvemos, eu deixei e falei, mas depois eu lavo a louça. E é importante colocar especificamente nesse caso, porque quem olhasse as fotos podia falar, nossa, o cara veio aqui e bagunçou tudo, né? Porque a intenção era roubar. É. Então, veja como os detalhes são. E aí começou a saga, né? Porque eu falei, bom, eu vou ter que usar aqui o reagente, vamos usar as luzes para a gente entender muito bem isso. Então, ali eu vi que tinha manchas que estavam parcialmente removidas. Então, o que, que indica isso? Que houve uma tentativa de limpar. Passou um Mas pano era rápido. difícil mesmo, porque mistura. Era um piso, além de tudo, além de ele estar com sujo, ele tinha essa característica de pontinhos mais escuros que você, se você não está atento ali, você podia achar, ah, isso aqui é do piso. Ou é uma mancha de sangue, não é. E ali eu pude aplicar todo esse protocolo, né, que eu estava desenvolvendo há 20 anos já, né? Então ali foi deu certo. Você estava preparada para a situação. Eu estava preparado para a situação. Então as Qual pessoas outra, falam, ah, né? qual outra evidência que fez assim total diferença no... Não, o principal de momento foram as manchas de sangue. Certo. Aí tá bom. Nesse momento, Vimos pelo menos. nesse momento. Então dava para ver, tá, as manchas de sangue, características mesmo dessa menina está sendo carregada, ela não entrou a pé na casa, andando. Não dá, porque a característica da mancha era superior em altura à altura dela. Entendi. E tem outro detalhe, ela só tinha um ferimento aqui. Né? Aqui nessa região, perto do supercílio. É um local muito irrigado, então sai sangue. Não é um balde de sangue, mas sai. Para que acontecesse aquele tipo de mancha, ela não poderia estar em pé com a cabeça correta, porque o que acontece? Sangra, o sangue escorre e é absorvido pela roupa. Ele não vai gotejar. É diferente de você ter um ferimento aqui que você está assim e o sangue está gotejando. Então, para que isso acontecesse, ela deveria estar com a cabeça baixa. Para pingar livremente do ponto ferido até o chão. Então, não no dá colo- porque ela ficava... Sim, porque vamos supor, eu não lembro exatamente a altura, mas vamos supor, essa gota ela foi projetada a 1,32 m. Mas a menina tem 1,22 m. E se ela, para projetar isso, ela deveria ainda estar com a cabeça abaixada. Então ia diminuir. Não seria nem 1,22 m, seria 1,10 m. E não era o que estava acontecendo ali. Então, essa menina entrou carregada. Ela não entrou aqui pelos próprios pés. Aí tinha uma concentração de manchas perto do sofá. Tudo bem, fizemos. Aí eu falei, agora a gente tem que descobrir onde aconteceu isso. Onde que foi? Foi no hall? Foi nas escadas? Foi na garagem? 2 garagens. Então, ali, eu fui examinar tudo isso, aplicar esse reagente, passar as luzes, desde o hall, em todos, porque eu não sei. E se começou, aconteceu no 6º, e se começou no 10º?
E se foi no hall do 13º andar, ou sei lá, do 8º andar? E aí? Então você tem que examinar tudo, porque eu não sabia. Eu não tinha a mínima noção onde isso tinha acontecido. Nem a delegada. Tinha câmera no elevador, não? Não. Eles estavam no processo de colocar as câmeras. Algumas estavam instaladas, mas não estavam funcionando. Ajudaria bastante, porque, gente, câmera hoje em dia Sim. é vital. Informática também, você não pode desprezar. E aí fui bom, gente. Deixa eu te fazer uma Fala. pergunta. Como é que estava a movimentação das pessoas do prédio nesse momento? Porque vocês tiveram que bloquear tudo, né? Ficou todo mundo dentro das suas casas. Como é que foi essa ação? Sim. As pessoas estavam muito assustadas, porque o que aconteceu? É incrível. Aquela noite estava todo mundo acordado para assistir uma corrida. Eu não me lembro se é uma corrida de Fórmula 1, mas estava assim, todo mundo do prédio, aqueles que estavam morando, porque tinha muito prédio, apartamento vago ainda. Porque as pessoas estavam reformando, entrando e tal. Era novo o lugar? Novo, contanto que eles estavam colocando as câmeras e Entendi. tal. E tinha muito apartamento vago. Cogitou-se, será que o cara não se escondeu? Nós olhamos tudo, gente. E antes da perícia, a PM foi lá. O que aconteceu? As pessoas ficaram com medo, porque ouviram assim, olha, entrou um ladrão Entendi. no 6º andar e jogou uma menina. E foi muito interessante. Um dos moradores falou assim, quando eu escutei isso, eu comecei a empurrar os móveis na porta. Porque ele falou, esse ladrão vai entrar aqui. Era o que eu faria. Eu Então, também. Ele falou, eu tenho filho. Exato. E ele falou, eu encostei tudo. E ele falou, aí chega a PM e fala assim, não, aqui é a PM. Ele falou, não, eu não acredito. Porque a PM foi passando de apartamento em apartamento para falar, tá tudo bem aí, nós precisamos olhar. Porque a PM também recebeu essa informação, que tinha um cara lá. E foi muito interessante. Ele falou, eu não abri. E a PM, nós vamos arrombar a porta. Porque podia ele ser o falou, cara. podia ser o cara que estava ali, entendeu? Olha que Aí teve situação. todo um consentimento. Ele falou, olha, na hora eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente, eu não podia imaginar um negócio desse. Eu tenho filho, todo mundo começou a associar com a vida ali, né? Mas estava todo mundo, assim, não tinha tumulto, ninguém atrapalhando, não teve nenhum problema assim. A PM ali foi um dos melhores locais que eu já fiz pela preservação, que esse é um grande problema que a gente tem, né? Tem tudo aqui, tem portaria, só falta desenhar, entendeu? Mas você ainda encontra locais que estão muito alterados em função da precariedade do isolamento e da preservação, gente. E vestígio, sabe? Tem vestígio que é muito tênue, ele simplesmente desaparece. O perito entrando no local, eu posso destruir um vestígio e posso contaminar a série com os meus vestígios, porque você anda, cai cabelo, cai pelo, pele, saliva. Então, quando a gente vê lá nos filmes CSI que o cara entra paramentado, é exatamente isso. Nós já tivemos problema de encontrar DNA em local e o DNA era do perito. Então, quanto mais ele estiver paramentado, melhor. Entendeu? O pessoal ainda tem uma certa, né? Mas tudo isso sim, porque quanto mais esses exames forem específicos e tão sensíveis, mais a gente tem que proteger. E o exame de DNA, ele é muito sensível. Né? E aí, chegamos no veículo. Eram 2 da família. Tinha um carro, não me lembro, a Max Santana, era um carro maior. E tinha o tal do K. Vamos examinar. O outro, nada. No K, eu encontrei mancha de sangue. Algumas gotinhas, muito pequenas. Tinha na cadeirinha do bebê e tinha no assoalho, naquele tapete. Claro, eu tive que recortar aquilo, porque tinha que tirar um pedaço mesmo do assento lá, né? Do banco, da cadeirinha do bebê, e para levar. Entendeu? Ali eu fiz o exame, usei o reagente, usei 2 reagentes, porque o reagente esse para mancha latente, que todo mundo fala de luminol e tal, ele me disse que o sangue, que é sangue, mas ele não me disse se é sangue humano, animal. Ele não me disse. De quanto tempo? Não, o tempo você tem que... É o perito ali que sabe como é que é a coloração da mancha, tal, que você De olhar, tem condição. você sabe. Sim. Mas, especificamente, ele não me dá, nesse primeiro exame, se ele é sangue humano ou não. Porque pode ser. Um dia eu estava com um pacote, eu comprei carne, sei lá, qualquer coisa assim, estava congelado. Porque o reagente pega. Ele pega, não tem como. Você pode lavar, limpar, vai aparecer. Mas eu tinha um reagente que é complementar desse. Ele me disse se é sangue humano ou não. Então, ali eu constatei, é sangue humano. Infelizmente, isso foi para o laboratório e o pessoal falou, olha, não tem uma concentração adequada.
Porque precisa de concentração, não é quantidade, é uma mancha concentrada. Porque o nosso DNA aqui, ele é genômico, é do núcleo, então precisa ter concentração. E às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu tenho uma mancha enorme aqui, mas ela está diluída, porque jogaram água, não adianta nada. Agora, você imagina, um local que já foi parcialmente limpo, eu jogo um reagente, Foi só uma gotinha. vai dissolver mais ainda. Mas aí são os limites que a gente tem. Aí o laboratório falou, olha, não dá, não apareceu, mas a Não é gente viu uma conclusivo. parte, né, do exame de DNA que está batendo com o da Isabela, mas não dá porque a gente não tem o suficiente. Mas ali já deu para ver que tinha Isabela naquilo lá. Tá? E aí voltamos. Outra coisa importante foi no quarto, né, dos meninos, que tudo aconteceu ali. Então, ali tem manchas, deu para ver que sobe na cama, escorrega. As manchas de calçado, né, que tentou subir, escorregou. Aí pisa naquele colchão mole, enfiou a perna. Tudo isso eu fui estabelecendo pelas manchas de um calçado. Que calçado? 80 pares de calçado eu tive que examinar para bater. E eu soube que questionaram, ele falou assim, não, isso aí foi a PM que subiu. Não, aquilo não é solado de Bota coturno da da PM. Né? Então, vamos examinar. Encontrei. Bateu com a sandália que ele estava usando. Uma sandália tipo havaiana, que ele estava usando, bateu. Inclusive, até essas marcas que ficam no solado, do jeito que a pessoa pisa. Porque não basta você ver o desenho. Você pega e fala assim, tá, isso aqui... É o né, sapato tem até tal. banco de dados para você levantar. Né? Por exemplo, a havaiana, ela tem um desenho, a outra tem um desenho diferente. Está catalogado já. Está catalogado, mas isso não identifica. Você pode falar assim, olha, é uma havaiana, mas é a que ele usava? Você precisa atentar para o desgaste que tem a sola, porque tem gente que pisa para fora, tem gente que força a ponta do dedo, tem gente que força o calcanhar, tem gente que é do outro lado. Anda em X, sei lá. Exatamente. Né? Pé chato, É. dá um tipo de desgaste. Então, eu tive que atentar para isso, levantar esses desgastes todos, com a comparação com outros calçados, e deu certinho para a Que gente identificar que ele... minucioso é o trabalho do É. perito. É muito. Gente, se eu ficar aqui, eu vou ficar falando de... Tipo, detalhes e minucioso. detalhes e Detalhes e detalhes. Então, a coisa já estava Mas se pode falar configurando. que a gente adora. A gente, Tá. eu tô vidrada Eu já. também. Eu já mergulhei, Pra não eu ficar tô muito chato. rosangelizada. Tem uma turma que me segue que criaram um termo muito interessante. É o Ministério da Rosângela da Luz do Luminol. Criaram um negócio. Eu quero O fazer Ministério parte. da Luz do... Tá Já aí, falaram? né? Estão por aí, então. É incrível. É a musa do luminol. Porque esse negócio de luminol e luzes... E aí,